Você sabia que essa palavra Lúcifer, ela não se encontra nos melhores codecs que hoje temos acesso. O codex é a cópia da cópia da cópia da cópia dos originais. Guarde isso, abençoado. Essa palavra, ela vem do latim, tá? Lúcifer, essa palavra veio do latim. E essa palavra, e essa língua, o latim, foi uma língua inventada pela Igreja Romana. Ela se apossou dessa língua. Era uma língua já conhecida naquele tempo, mas poucas pessoas falavam latim. Então eles pegaram o latim e se tornaram ali os donos do latim. E isso foi para esconder a Bíblia durante muitos séculos. Então você saber disso é muito importante, tá bom, amados? Essa palavra Lúcifer, ela não se encontra nos melhores codecs que nós temos hoje aí disponível para todos. Ela foi uma palavra inventada do latim, e vocês vão ver nessa mensagem. Então na primeira parte dessa mensagem, nós vamos ver o que o sistema atribuiu a essa palavra e o que ela ensina sobre Lúcifer. O que o sistema diz? O que o sistema ensina sobre Lúcifer? Bom, Lúcifer, segundo a doutrina do mal da igreja, ensina que ele era um anjo poderoso e que na hierarquia dos céus, esse anjo só perdia para Deus em tudo. Vão prestando atenção em tudo o que eu estou dizendo, tá legal? Então Lúcifer, ele era superior aos outros anjos. E um dia, Lúcifer encontra dentro dele o mal. Ou melhor, ele cria o mal. Segundo o sistema religioso, Lúcifer também é um criador. Ele se iguala a Deus. Olha só, impressionante isso, né? Algo se formou fora de Deus. Diz que Lúcifer, mediante a isto, segundo o sistema, dali em diante ele sonha ser maior que Deus. Olha só. Então Lúcifer saiu pelo céu a seduzir os anjos, né? Então ele chegava naquele grupo de anjos e tentava seduzir eles para tomarem o trono de Deus. E aí conseguiram formar um exército. Isso segundo o ensino do sistema. Vocês sabem disso melhor que eu, né? E ali começam a lutar contra Deus. O Lúcifer conseguiu arrebanhar 1/3 da parte dos anjos do céu. Então fica Deus de um lado e Lúcifer de outro. Até que Deus vence e condena Lúcifer a abandonar as moradas do céu. Foi convidado, não, ele foi condenado, né? Deus condenou Lúcifer a abandonar as moradas do céu e viver como um anjo caído na terra. E em um determinado tempo, Deus cria o homem. E daí, esse homem, ele recebe de Deus algo muito importante, segundo o estudo lá, que era a imagem e semelhança de Deus. Logo, isso causa inveja em quem? Em Lúcifer, porque Lúcifer estava na terra. E este passa, então, a querer destruir o homem, por causa da imagem de Deus. A partir daí, esse anjo procura levar todos quantos forem possíveis para um inferno espiritual, juntamente com ele. Bom, amados, basicamente, a curto e grosso modo, essa é a história que a igreja conta desse ser, de um ser, né? Porque para eles é um ser, chamado Lúcifer. E ele, o sistema diz que tirou Lúcifer de dentro da Bíblia. Só que a Bíblia, a que eles tiraram isso, foi a Bíblia adulterada em latim e escrita em latim. Porque conforme eu disse, lá no original, não aparece essa palavra Lúcifer, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, mediante a mais destas informações, vamos partir para dentro da Bíblia, tá bom, amados? Porque, na realidade, tudo isso aí, desculpe da expressão, é uma grande mentira. Aí você me diz assim, mas André, isso está na Bíblia. Meus queridos, a Bíblia tem tanta coisa que parece, mas não é, igual Denorex, né? Eu sempre vivo fazendo propaganda desse produto, mas é assim mesmo. A Bíblia tem muitas coisas que parecem, mas não é. Então a primeira coisa a se fazer agora é procurar o texto ou textos, né? Textos ou texto na Bíblia onde se encontra essa palavra Lúcifer e ver o que ela significava naqueles dias e ver se essa palavra foi mudada e por que foi mudada e quem a mudou. Vamos ver tudo isso aí a partir de agora. Então nós já falamos como o sistema ensina, né? O que é Lúcifer. Lúcifer para eles é um nome próprio, é um ser. Agora, se essa informação é verdadeira, nós temos que achar lá no Lúcifer um nome próprio. Vamos ver se a gente vai encontrar isso, né? E Lúcifer não é um nome próprio. Esse é o problema. Na verdade, amados, essa palavra Lúcifer, assim como está escrito Lúcifer, nunca existiu nos codecs mais antigos. Nas cópias mais antigas que nós temos da Bíblia, não existe essa palavra Lúcifer. O que houve aí foi uma má interpretação de Isaías capítulo 14, versículo 12. E não tem nenhum fundamento para dizermos que essa passagem está se tratando de um ser. Tá? Além de não ser um nome próprio, essa palavra só começou a existir depois que foi criado o latim, muito tempo depois de Isaías. E através dessa palavra, desse linguajar, dessa língua, latim, foi mudado na Bíblia por muitos anos e foi através de um homem chamado Jerônimo. Nós vamos ver também de quem se trata, ou de quem se trata esse aí, Jerônimo. Já já a gente vai falar dele. Então essa má interpretação de Isaías 14 levou o mundo a acreditar que existe um ser que mede forças com Deus. Só para começar a entender esse capítulo 14, que é um oráculo. O que é um oráculo? Biblicamente falando, um oráculo é uma profecia.
ou uma previsão, tá? Então, a previsão lá de Isaías 14, eles estavam vivendo o fim do exílio da Babilônia. Porque o texto em questão, ele narra esse período da história de Israel. Então, o povo de Israel estava cativo da Babilônia. E o profeta Isaías, eminente em sua época, um dos líderes dos judeus, previa o fim desse exílio e a queda do rei da Babilônia. E é uma ideia louca acreditar que esse texto se trata de uma revelação espiritual. Porque é assim que a teologia do sistema ela encara Isaías 14. E não é nada disso. Conforme eu disse, os judeus, o povo de Israel, eles estavam presos, eles estavam cativos, eles estavam no exílio. Evidentemente, não estavam contentes com aquela situação. E o que fazia aquele povo? Torciam contra o governo, torciam contra a Babilônia, porque o povo ansiava por liberdade. Então, o que ali na Babilônia acontecia era uma oposição a Nabucodonosor. E não podemos pegar essa parte da história e separar essa parte da história e pegar uma tesoura e recortar esse período da história e dizer que ali estava falando de algo espiritual para os dias de hoje. Vocês estão entendendo? E em nenhuma parte da Bíblia nós podemos trazer recortes para os dias de hoje. Mas foi isso exatamente que aconteceu. Pegaram esse recorte de Isaías, daqueles dias, e aplicaram um misticismo, junto com uma péssima tradução. E deu no que deu até os dias de hoje. E no capítulo 14, nós vamos ler, a partir do verso 4, o texto narra uma espécie de cântico. Contra o quê? Contra a Babilônia. Vamos ler. Isaías 14, versículo 4, diz bem assim, olha. Cantarás esta sátira, olha aí, sátira, contra o rei da Babilônia, e dirás, como? Não existe mais o tirano? Acabou-se a tormenta. Estou usando a Bíblia, versão de Jerusalém, tá bom? E é uma das melhores. E eu recomendo, se você puder fazer um investimento aí, não é caro, né? Compre essa Bíblia de Jerusalém que você vai fazer um bom negócio. E esse cântico aí de Isaías, ele vai até o versículo 21. E ele é todo dirigido ao rei da Babilônia. Mas vamos ao versículo que deu margem a toda essa história aí, desse ser chamado Lúcifer, né? E ela começa justamente no versículo 14. Mas vamos ler a partir do 12, para termos o quê? Uma melhor compreensão do contexto. Vamos lá. E diz assim, então caíste dos céus, astro brilhante, ou estrela da manhã, ou estrela d'alva, filho da aurora. Então foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu dizia, escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia e no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ou Sheol, ao mais profundo abismo. Essa Bíblia, que é uma Bíblia séria, inclusive essa Bíblia de Jerusalém, ela é adotada pela Igreja Católica. Ela admite, na sua nota de rodapé, preste muita atenção no que eu vou falar, que a interpretação desse capítulo era para uma figura humana e não um ser espiritual. Veja o que diz a nota de rodapé dessa Bíblia. Diz lá, os versículos de 12 a 15 parecem inspirar-se em um modelo felício. Em todo caso, apresentam vários pontos e contatos com os poemas de Reis Chambert. A estrela d'alva e a aurora são duas figuras divinas. A montanha da Assembleia é aquela em que os deuses se reuniam como o Olimpo dos gregos. Ponto. Está falando da forma lírica. Aí, depois tem os padres, e padre aqui é pais da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, interpretaram a queda da estrela d'alva na Vulgata, traduzido como Lúcifer, como príncipe dos demônios. Vocês estão lendo a mesma coisa que eu? Olha o que uma nota de rodapé de uma Bíblia do sistema está dizendo. Que os pais da igreja, os padres, interpretaram um poema, a queda da estrela d'alva, que era referente ao rei Nabucodonosor, como príncipe dos demônios. Vários homens pegaram essa palavra, traduziram essa estrela d'alva, ou filho da aurora, como príncipe dos demônios. O que isso tem a ver? E aqui cabe uma ressalva, tá? Aqui foi o início do erro de tudo que estamos vendo sobre essa doutrina de Lúcifer. Nem para os judeus, até os dias de hoje, eles entendem essa passagem como algo espiritual. Eles não entendem como algo espiritual e nem muito menos atribuem a ela, a estrela d'alva, como um ser chamado Lúcifer, príncipe dos demônios. Isso é um erro. Fala com o rabino isso só para você ver. Isso ocorreu quando os pais da Igreja Católica Romana resolveram traduzir a Bíblia do grego para o latim. Como eu disse, e vou reafirmar, uma língua criada pela Igreja Romana. Foi aí onde meteram a mão na Bíblia e mudaram várias palavras.
E hoje, com a quantidade de informação que está acontecendo, o que vocês acham que eles estão fazendo? O que eles começaram a fazer? Hoje, eles mesmos estão mostrando a todos que houve mudanças no sentido das palavras da Bíblia. Eles estão avisando para todos que eles mesmos subverteram a palavra. Mas isso não é porque eles são bonzinhos, não, tá bom? É porque toda essa tralha religiosa está vindo à tona. Aí, eles, para ficarem bem na foto, né, estão dizendo que a Bíblia foi mudada. Mas eles sabiam isso desde o início. E por que esperaram chegar nesse ponto? Por causa, que eu já falei, da quantidade de informação que está chegando nas nossas vidas. Olha, e essa confusão tem um nome. E foi um camarada chamado Orígenes, que foi o responsável por essa interpretação catastrófica, lamentável. Mas ele não foi o primeiro a interpretar errado, tá bom? Mas ele foi o que desenvolveu várias teorias a respeito do anjo caído, do príncipe dos demônios de Lúcifer. E através dessa teoria, ou dessas teorias, milhares de pessoas fizeram outras teorias mais catastróficas ainda desse texto. E de tantos outros textos bíblicos que nós já estamos vendo nesse canal aqui, já expomos vários deles, vários desses erros. E por incrível que pareça, nem essa palavra Lúcifer aparece no texto. Sim ou não? Não aparece. O livro de Isaías pertence ao quê? Ao Antigo Testamento. E foi escrito em hebraico. A palavra hebraica traduzida como Lúcifer é Ilel. É Eliu. Ela foi traduzida por Lúcifer, por Jerônimo, que lá no século IV, ou no quarto século, resolveu colocar esse nome em suas traduções. E a palavra Lúcifer, ela quer dizer, sabe o quê? Portador da luz. Na leitura que fizemos ainda há pouco no texto, ali a estrela d'alva, outras versões traduzem como estrela da manhã, ou como estrela brilhante, ou como astro brilhante. Né? As traduções mais antigas, e foram as que apareceram um pouco, não tão antigas, mas que apareceram depois, como a João Ferreira de Almeida, traduz a palavra Eliu como Lúcifer. Vamos ver uma tradução de João Ferreira de Almeida, que diz lá: como caíste desde o céu, ó Lúcifer. Ali está a palavra Eliu, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, todo esse contexto que nós estamos vendo agora, chegou um período em que um papa chamado Damaso I, por ordem dele, mandou Jerônimo traduzir toda a Bíblia para o latim. E lá por volta do final do século IV e o início do século V, ele pegou uma palavra hebraica que quer dizer estrela d'alva e transformou para o latim Lúcifer, que até ali também havia uma conotação de portador da luz, que é o sentido original da palavra. E essa palavra, né, Eliu, ela também aparece em outros versículos da Bíblia. Aí começam a vir os problemas à tona, que eu vou começar a falar sobre ele. Essa palavra Eliu, ela aparece 2 vezes no livro de Jó e 1 vez no livro de Salmos. E nestas passagens, lá, as traduções estão se referindo a uma estrela ao amanhecer, ou estrela da alva, e não a um ser. E nem colocaram lá a palavra Lúcifer, porque já ia matar a charada. Se ele coloca lá em Salmos, onde está se referindo, e em Jó, já ia matar a charada, mas ele escondeu. Logo, identificamos um erro. Porque se uma palavra ela foi mudada em Isaías 14:12, logo ela teria que ser mudada também em Jó e em Salmos. Concordam comigo? Só que ela não foi. André, e no Novo Testamento aparece? Sim. Jerônimo também traduziu algumas palavras, algumas passagens como Lúcifer, como por exemplo em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, e outra em Apocalipse capítulo 2, versículo 28. E nestas passagens nós encontramos a palavra em português estrela da manhã, no original latino, na Vulgata Latina. Encontramos as palavras Lúcifer. E essas interpretações catastróficas e erradas a respeito da palavra Lúcifer, traduzindo como um anjo caído, surgiram a partir, conforme eu falei, da Vulgata de Jerônimo. E aqui vale uma curiosidade e um chute na canela do sistema. Presta atenção no que eu vou falar. Na passagem de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, se vocês pegarem e ler ali, o texto fala sobre a estrela da manhã. E nesse texto, a estrela da manhã se refere a Jesus. Agora, se Jerônimo tivesse sido honesto, ele teria que colocar nessa estrela da manhã a palavra Lúcifer, se referindo a Jesus. Estão entendendo? Até hoje, dentro do sistema religioso, existem canções, louvores lá deles, né? Que eles falam, eles exaltam, né, Jesus como a estrela da manhã. E como é que fica agora? Se uma tradução valeu para uma, logo todas teriam que ter sido traduzidas. Certo ou errado? Claro que teria que ter sido. Então Jesus foi a estrela da manhã, o portador da luz, ou Lúcifer. Porque nós temos que ressignificar essa palavra.
Não a partir de hoje, desse entendimento errado que nós recebemos, mas a partir do entendimento certo que hoje Deus está nos aclarando. E nós não podemos também querer usar essa palavra Lúcifer se referindo a Jesus para ofender ninguém. Mas porque é a verdade. Agora, amados, vai tirar isso da cabeça destas pessoas que estão no sistema religioso hoje? Impossível. Por isso que dizemos que o evangelho do reino não é para quem quer, porque isso é comida forte. É para quem o Senhor ilumina. É a quem o Senhor faz luz. Portador da luz. Então, no texto principal que eu li, lá em Isaías, capítulo 14, 12 ao 15, vamos voltar para Isaías, ali está se referindo ao rei da Babilônia, tá bom? Porque o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele se exaltava a si mesmo, ele se achava uma divindade, né? Ele zombava do Deus dos povos dominados, e nesse caso do Deus de Israel também. Então, isso é muito comum até os dias de hoje. Quem está no poder se exalta. Quem está no poder, se bobear até hoje, não quer sair do poder. Então, esse é o contexto histórico deste livro. Logo, o autor deste capítulo, ele não poderia ter em mente algo que iria ser transformado todo o mundo até hoje. Ele não tinha em mente isso. A ideia ali era passar os sentimentos dos judeus naquela época, porque eles estavam muito incomodados pelas coisas do rei da Babilônia. E nas visões do autor desse capítulo, Nabucodonosor seria destruído. Deus iria derrubar o rei, porque este estava se exaltando muito além do que devia e exigindo adoração. Então, antes mesmo dessa tradução errada de Jerônimo, antes de chegar aí, já haviam outras traduções erradas naqueles tempos, tá bom? Dessa passagem de Isaías. Nós não podemos dizer que Jerônimo oficializou a catástrofe. O erro da tradução desta palavra, ela não foi somente ele, mas ele foi o efeito que deu luz a isso, né? Ele não foi o único causador, mas ele foi o que deu luz a se achar que hoje Lúcifer é um ser espiritual, um anjo caído. Então, lá nos primórdios do cristianismo, alguns textos não canônicos, principalmente textos apocalípticos, porque não existia somente o Apocalipse de João, era normal vários textos naquela época, e até os dias de hoje ainda tem isso, tá? Muitos textos apocalípticos, por exemplo, existe o Apocalipse de Paulo, existe o Apocalipse de Pedro, se não me engano também existe também o Apocalipse de Judas. Então eram livros que não eram considerados pela igreja, mas que já trazia confusão naquele tempo. Por isso que eu chamei a atenção de vocês no começo dessa mensagem, ao acesso ao conhecimento que todos nós temos hoje. Antes era mais difícil de se entender isso. Antes poderiam se enganar muitos por muito tempo. Hoje é quase impossível. Se não for transparente, não adianta mais. A verdade vem à tona. Agora vamos falar de Orígenes. Então ele foi o criador de várias teorias a respeito de Lúcifer. Ele foi o pai de Lúcifer, como um ser espiritual. E a passagem mais famosa que ele defendeu, e ele criou isso aqui, ele criou uma teoria tremenda aqui, em cima de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1, 2, viajou, até hoje o povo viaja na maionese nesse Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 1 e 2, que diz assim, olha: então eu vi um anjo descer do céu, com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Vamos a um livro mais consistente, né? Vamos tentar aí pegar um livro mais consistente para entender de onde Orígenes tirou toda essa tralha aí de Lúcifer. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Ele usou Paulo, 13 e 14. Orígenes e seus seguidores afirmam que aqui nesse texto há um anjo caído chamado Lúcifer. Vamos ler. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, está falando de homens, né? Disfarçados de apóstolos de Cristo. E isso não é surpreendente, uma vez que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E já entendemos o contexto, tá? Que essa palavra estava se referindo aos opositores da mensagem de Paulo. Não precisa ser muito sábio para entender isso aí. Então, nestas passagens, foi onde Orígenes começou a desenvolver o quê? A teoria de Lúcifer. E também em Lucas, capítulo 10, versículo 18, nós encontramos outra passagem, em que os defensores de Lúcifer defendem que isso aí se trata de um ser. E foi com o próprio Senhor Jesus dizendo o seguinte: Jesus disse-lhes, eu vi Satanás cair do céu como raio. É outro versículo em que eu tratei dele em uma mensagem aqui nesse canal, tá? Deve estar aparecendo para vocês aí no card, e vocês poderão ver melhor se vocês verem essa mensagem aí, eu tratando desse tema. Veja esse vídeo, amados, e tirem as suas próprias conclusões, tá bom? Porém, o importante aqui é frisar que Jerônimo, que foi um carola da igreja romana, diga-se de passagem, Jerônimo foi um sacerdote católico, né? Destacado como teólogo, historiador, confessor, e que foi considerado como santo e doutor da igreja pela própria igreja católica. Ele é considerado como um pai da igreja. Só que ele é pai de Lúcifer. Tá? Então são nessas passagens que os defensores dessa doutrina de anjos caídos se baseiam para aplicar a tragédia, essa ignorância para o povo de hoje. Vocês sabiam que até mesmo os cristãos sérios que estudam a crítica textual da Bíblia, eles são unânimes em afirmar que essa passagem de Isaías não se refere a um ser espiritual.
que ali está tratando de um problema da história de Israel. Eles estavam escravizados pela Babilônia. Então isso é um detalhe muito importante. E por causa dessa escravidão imposta, o povo queria o quê? Liberdade. Almejava a liberdade, vislumbrava a liberdade, sonhava com a liberdade. E no caso dessa profecia, era contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Muitos também ligam uma passagem em Gênesis que fala dos Néfilins, né? Muitos também falam que ali eram demônios caídos, né? Só que a tradução do nome Néfilins quer dizer homens gigantes, tá? Era apenas homens gigantes, na visão do escritor. E essa passagem não tem nada a ver com isso. O que na realidade eles fazem são as suas loucas conjecturas e costuram tudo isso para manter essa doutrina infame de pé. Essa doutrina dos anjos caídos. O fato é que, mais uma vez, vemos aqui a alteração de uma palavra, onde a primeira vez onde ela aparece significava a estrela d'alva, a estrela da manhã, se referindo ao rei da Babilônia. E que chega até nós transformada em um ser que quer levar todos quantos forem possível para o inferno que eles mesmos criaram. Por causa dessa tradução errada, né, agora, o que eles fazem? Tentam fazer? Eles estão tentando consertar o erro disso. Porque o povo já está abrindo os olhos. Ou melhor, Deus tem aberto os nossos olhos. Essa é a realidade. Não é porque eles são bonzinhos, não. É porque eles estão vendo que as pessoas estão tendo acesso ao conhecimento. Jesus também foi um portador da luz, tá? Isaías, naqueles dias de exílio babilônico, foi um portador da luz. Paulo também foi um grande portador da luz. E nós, hoje, que estamos submetidos ao evangelho do reino e não submetidos mais aos homens maus e perversos, nós saímos das trevas e estamos na luz do conhecimento. E somos o quê? Portadores da luz. Estão entendendo? E não podemos atropelar a história. Não podemos fazer isso. Mas foi isso mesmo que a religião fez, só fez, né? Ao longo dos séculos. Atropelou as palavras, atropelaram a essência de Jesus de Nazaré, transpassaram os pactos, ultrajaram a glória de Deus. E hoje tudo isso está vindo à tona, todos os seus esquemas que eles mantiveram escondido atrás do armário. Porém, para esse sistema, já está tarde demais, pois o Senhor tem iluminado aqueles que são hoje os portadores da luz, e a palavra é, em latim, Lúcifer. Bom, amados, espero ter sido claro em minha abordagem. A mensagem ficou extensa um pouco, mas tem bastante informações aí para que vocês possam dissecar mais e melhor. Mais uma vez eu peço a você, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe para o mundo. Tá bom, amados? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Você já parou para pensar se as profecias bíblicas sobre o fim do mundo já se cumpriram? Em A Igreja Tem Razão sobre o Fim do Mundo, André Pimentel explora a história, a fé e o impacto das interpretações religiosas na nossa visão de futuro. Descubra como fatos históricos desafiam crenças milenares e abra sua mente para uma nova perspectiva. O fim pode não ser o que você espera. Disponível agora. Uma jornada reveladora em cada página. Somos o povo, jamais existe em toda a terra. Vamos anunciar.